Olá, hoje é terça-feira, 2 de novembro de 2021. Eu sou Felipe Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Mais de 80 países prometem reduzir emissões de metano em 30% até 2030. Bolsonaro homenageia militares brasileiros mortos durante a Segunda Guerra ao lado de líder da extrema-direita italiana. China pede que população estoque comida em meio a surto de Covid-19. Mais de 80 países assinaram nesta terça-feira um compromisso de reduzir as emissões de metano em 30% até 2030. Eles assinaram uma carta de intenção elaborada pelos Estados Unidos e União Europeia e que visa viabilizar a meta de manter o aquecimento global abaixo da marca de 1,5 graus Celsius até o fim da década. Entre os signatários encontra-se o Brasil, um dos 5 maiores emissores de metano do mundo. Em contrapartida, outros 3 países que figuram neste top 5, China, Rússia e Índia, não assinaram compromisso. Segundo especialistas, a iniciativa de reduzir as emissões de metano pode ter um poderoso impacto de curto prazo no combate ao aumento da temperatura global. A redução nas emissões de metano é uma das metas centrais do Acordo de Paris de 2015. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou nesta terça-feira com o líder da extrema-direita italiana. Em seu último compromisso antes de voltar ao Brasil, Bolsonaro participou de uma cerimônia no norte da Itália ao lado de Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga Norte, e que foi vice-primeiro-ministro da Itália entre 2018 e 2019. Os dois se encontraram em frente ao monumento que homenageia os cerca de 500 soldados brasileiros que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Bolsonaro deixou uma coroa de flores no monumento e disse que estava honrado de visitar a terra dos seus antepassados. Na segunda-feira, Bolsonaro foi alvo de manifestações na Itália, uma num vilarejo onde o presidente brasileiro recebeu o título de cidadão honorário e outra em Pádua, onde Bolsonaro visitou a Basílica de Santo Antônio. O governo da China pediu aos cidadãos que estoquem comida à medida que o país adota medidas cada vez mais severas para conter o mais recente surto de Covid-19. Um aviso publicado no site do Ministério do Comércio instou as famílias a armazenarem uma certa quantidade de produtos de necessidade diária. O Ministério não fez menção a uma possível escassez de alimentos que poderia ser desencadeada pelas restrições anti-coronavírus. Embora o número de novas infecções seja relativamente baixo, a China mantém uma política severa de restrições e medidas. As medidas sanitárias incluem o fechamento de fronteiras, lockdown pontuais e longos períodos de quarentena. Um exemplo emblemático que ilustra a rigidez da política sanitária chinesa ocorreu em Xangai. Mais de 38 mil pessoas foram testadas após a descoberta de um único caso de Covid-19 na Disneylândia de Xangai e que culminou no fechamento temporário da atração. A China registrou 92 novos casos de Covid-19 na segunda-feira, o maior patamar desde meados de setembro. O ex-presidente da FIFA, o suíço Sepp Blatter, e o ex-presidente da UEFA, o francês Michel Platini, foram oficialmente acusados de fraude e outros crimes pela Justiça da Suíça. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo Ministério Público suíço. As acusações são resultado de 6 anos de investigação do caso do pagamento suspeito de 2 milhões de francos suíços a favor de Platini. Os 2 ex-cartolas são acusados de fraude, gestão desleal, abuso de confiança e falsificação de documentos. Platini foi conselheiro de Blatter entre 1998 e 2002, mas 8 anos depois do fim de sua atividade como assessor, o ex-jogador francês recebeu um pagamento extra da FIFA. De acordo com a acusação, Platini assumiu uma dívida de 2 milhões de francos suíços em 2011, dívida esta que foi paga pela FIFA com auxílio de Blatter. Os 2 ex-cartolas alegam que acordaram verbalmente um salário muito maior do que o descrito no contrato e que estes 2 milhões de francos suíços seriam um pagamento retroativo. Blatter e Platini foram banidos do futebol em 2015. A acusação de fraude pode levar a 5 anos de prisão. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.